Muito boa tarde a todos. É um prazer estar aqui. É uma grande responsabilidade, mas é para servir o povo de Deus, que é a Igreja do Corpo de Cristo, que eu espero poder servir a Deus através desta exposição bíblica. Aquilo que eu vou apresentar, pela graça de Deus, é fruto de várias horas de meditação, estudo, oração, minha e de outros irmãos, condensadas em, espero eu, 50 minutos. E isto é o meu serviço para vocês. Seria mais fácil dizer, olha, arranjem outro, que, certamente com mais legitimidade, mais autoridade, mais sabedoria para falar do assunto, mas estamos aqui, Deus colocou-nos aqui para servirmos, não para sermos servidos. E é isso que eu procuro, que eu, pela graça de Deus, quero fazer. Poderá parecer, em alguns momentos, que eu estou quase que a ralhar, não é essa a minha intenção. E se for que porventura parecer isso, é porque eu tenho ralhado muito comigo mesmo nestes últimos tempos. Quase que parece que me pediram para falar deste assunto, como que, Daniel, tu tens de melhorar muito nesta área. Portanto, estuda. E agora o meu serviço para vocês é transmitir aquilo que resultou desta minha meditação. Portanto, espero que suportem, que suporteis a palavra desta exortação. O meu objetivo é alertar a minha consciência e a vossa consciência para a importância do que é ser um membro da Igreja. Precisamos de estar bem cientes do que é isto. Eu não estou à espera de ser agradável, não venho aqui dar palmadinhas nas costas, não espero recebê-las, mas também não é isso que vai condicionar aquilo que eu vos vou dizer. Vou dizer aquilo que entendo à luz da Palavra de Deus. E eu quero então começar por ler uma passagem em 1 Coríntios 12. 1 Coríntios 12. Não vamos poder ler o capítulo todo por uma questão de tempo, mas quero ler a partir... Claro que o foco vai ser no versículo 27. Vós sois o corpo de Cristo e seus membros em particular, mas eu quero ler a partir do versículo 12. Poderíamos ler o capítulo todo ou até ainda antes, mas vamos ler então 1 Coríntios 12, versículo 12. Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, são um só corpo, assim é Cristo também. Pois todos nós fomos batizados em um Espírito, formando um corpo, quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres, e todos temos bebido de um Espírito. Porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Se o pé disser, porque não sou mão, não sou do corpo, não será por isso do corpo? E se a orelha disser, porque não sou olho, não sou do corpo, não será por isso do corpo? Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todo fosse ouvido, onde estaria o olfato? Mas agora Deus colocou os membros do corpo, cada um deles como quis. E se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? Agora, pois, há muitos membros, mas um corpo. E o olho não pode dizer à mão, não tenho necessidade de ti, nem ainda a cabeça aos pés, não tenho necessidade de vós. Antes, os membros do corpo, que parecem ser os mais fracos, são necessários. E os que reputamos serem menos honrosos no corpo, a esses honramos muito mais. E aos que em nós são menos decorosos, damos muito mais honra. Porque os que em nós são mais honestos não têm necessidade disso. Mas Deus assim formou o corpo, dando muito mais honra ao que tinha falta dela, para que não haja divisão no corpo, mas antes tenham os membros igual cuidado uns dos outros. De maneira que se o membro padece, todos os membros padecem com ele. Se o membro é honrado, todos os membros se regozijam com ele. Ora, vós sois o corpo de Cristo e seus membros em particular. E é um expôs Deus na Igreja, primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro doutores, depois milagres, depois dons de curar, socorros, governos, variedades de línguas. Porventura são todos apóstolos, são todos profetas, são todos doutores, são todos operadores de milagres, têm todos o dom de curar, falam todos diversas línguas, interpretam todos. Portanto, procurei com zelo os melhores dons e eu vos mostrarei um caminho ainda mais excelente. Então o tema é eu enquanto membro da Igreja, e eu quero começar por focar-me no eu.
Em primeiro lugar, isto pode parecer um bocado estranho, em primeiro lugar não. Tudo o que eu vou dizer aqui vai contra a ideia de eu em primeiro lugar. Mas, antes de mais, eu tenho de me preocupar comigo. Não vale a pena estar preocupado com o que é o corpo de Cristo, quando é que começou o corpo de Cristo, como é que o corpo de Cristo deve funcionar, se eu não me pus bem com Deus, se eu não fui batizado no corpo de Cristo. Porque há pessoas que, se calhar, estão muito preocupadas em conhecer muito acerca deste assunto, mas, em primeiro lugar, têm de estar preocupados com o seu estado espiritual. De nada vale estar preocupado com o que é ser a Igreja do Corpo de Cristo. Porque tu podes até participar nas atividades de uma igreja local, envolver-te na vida de uma igreja local, mas se ainda não te reconciliaste com Deus, não foste selado com o Espírito Santo e batizado no corpo de Cristo, não podes pertencer a uma igreja local. É impossível pertencer a uma igreja local sem pertencer à verdadeira Igreja Corpo de Cristo. E há uma meditação muito interessante do nosso irmão Cornelius Stem, e aqui quero fazer um primeiro parênteses. Estas meditações são traduzidas por alguns irmãos nossos da Igreja em Oiã, e isto é um exemplo de uma colaboração que pode haver entre as igrejas. E então este nosso irmão tem uma excelente meditação sobre o que é a Igreja e como é que eu me posso tornar membro dela. Então vou passar a ler. Eu podia apenas ler e não dizer que é deste nosso irmão, mas acho que devo mencioná-lo. Então diz este nosso irmão, porque isto encaixa neste contexto, o que é pertencer à Igreja Corpo de Cristo. Muitas pessoas conheceram verdadeiramente Cristo como Salvador depois de terem sido sinceros religiosos, membros da Igreja durante anos. Embora fossem defensores fiéis de alguma organização da Igreja terrena, nunca tinham experimentado a verdade de 2 Coríntios 5,17. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. É possível ser-se um membro em boa posição de alguma organização de igreja, mas estar fora da única igreja verdadeira da qual a Bíblia fala. Isto acontece porque a verdadeira igreja da Bíblia não é uma organização, mas um organismo vivo, um corpo espiritual com uma cabeça viva e membros vivos. Várias vezes Paulo, por inspiração divina, chama a igreja de corpo de Cristo. Ele diz, somos muitos, somos um corpo em Cristo. Romanos 12:5. Vós sois o corpo de Cristo e seus membros em particular. 1 Coríntios 12:27. Somos membros do seu corpo. Efésios 5:30. Tal como foi dito hoje de manhã, também deve ser observado que a verdadeira igreja da Bíblia tem uma cabeça e não um homem na terra. É o Cristo glorificado no céu. Em nenhuma parte da Escritura lemos que qualquer homem deve agir como seu representante terrestre, como cabeça do corpo. E como é que nos tornamos membros desta verdadeira igreja bíblica, o corpo de Cristo? Em primeiro lugar, devemos reconhecer que somos pecadores aos olhos de Deus, pois Efésios 2 relata como Cristo morreu por homens pecadores, para os reconciliar com Deus em um corpo pela cruz. Agora acrescento eu. É importante aqui acrescentar que a meditação está ótima, mas eu gosto muito de salientar que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar quem? Os pecadores. Não veio salvar as pessoas mais ou menos boas. Veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. E se tu não te vês como o principal dos pecadores, então Cristo não veio para ti. É importante que, tal como Paulo, como John Bunyan também o fez, e eu faço, é importante que cada um se veja como o principal dos pecadores. Não é comparar-se com o outro. Eu não sou tão mau quanto isso. É comparar-nos à luz da Palavra de Deus. Então, ao creres que, enquanto pecador, podes ser reconciliado com Deus pela fé na obra que Cristo realizou na cruz, és regenerado, recebendo uma nova vida pelo Espírito, e pelo Espírito és batizado na Igreja, o corpo de Cristo. Não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia, nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo. Tito 3:5. Pois todos nós fomos batizados em um Espírito, formando um corpo. 1 Coríntios 12:13, como acabamos de ler. Cada um de nós deve perguntar a si mesmo: fui batizado pelo Espírito no corpo de Cristo? Se não, confia em Cristo como teu Salvador, assim tornas-te um membro da única e verdadeira Igreja Bíblica. Depois, associa-te a uma assembleia local onde Cristo é honrado e a Bíblia é ensinada corretamente dividida. Se porventura é o caso de alguns dos presentes,
ainda não teres aceitado esta tão grande dádiva, não adies. Hoje é o dia aceitável, como diz a palavra de Deus. Rogamos-vos que vos reconcilieis com Deus. E tem de ser hoje. Não é esperar por logo à noite, quando chegares a casa. O minuto seguinte não nos pertence. No teu lugar podes tomar esta decisão por Cristo. E se tens alguma dúvida, toma esta decisão. É a decisão mais importante que alguma vez vais tomar. Porque os seus efeitos são eternos. Vida eterna se aceitares esta tão grande salvação, e condenação eterna se não aceitares. Se tens alguma dúvida, não precisas te levantar, não precisas vir à frente, não precisas fazer nada. No teu lugar podes tomar essa decisão. E se alguém tem dúvidas, sem querer ser talvez indelicado ou incorreto no que eu vou dizer, pode ir lá atrás, e tem irmãos que certamente podem ajudar em relação a essa decisão. Porque se calhar de nada valerá ouvir o que eu tenho agora para dizer a seguir se não pertence à Igreja Corpo de Cristo. É a decisão mais importante, e vale mesmo a pena pertencer a este grupo. Porque há grupos que se calhar vale a pena entrar. Vale a pena se calhar fazer o sacrifício para entrar num certo grupo restrito de pessoas, num clube, num partido, numa ordem de médicos, advogados ou enfermeiros. Há grupos que talvez valha a pena o sacrifício. Eu ainda há pouco tempo tive a oportunidade de entrar num grupo dos professores vinculados. Pesei os prós e os contras e cheguei à conclusão de que não valia o sacrifício. O sacrifício implicava continuar durante vários anos longe da minha família. Não valia a pena. Não é um grupo assim tão interessante quanto isso. Agora, entrares para este grupo das pessoas salvas pelo sacrifício de Cristo vale mesmo a pena. E não é preciso fazer nenhum sacrifício, porque o sacrifício já está feito. A palavra de Deus deixa-nos bem claro que toda a humanidade se divide em dois grupos. Em Cristo e sem Cristo. Não há meio termo. Se continuas a adiar, estás sem Cristo. Também podemos ver a humanidade dividida em outros dois grupos, que são os santos, até os coríntios eram santos, santificados em Cristo Jesus. Os santos e os tantos. De facto, são muitos. São muitos os milhares de milhões que continuam a rejeitar a salvação que Deus oferece. A palavra de Deus deixa bem claro que os crentes, os salvos, nunca foram muitos. E nós lemos, não temas ao pequeno rebanho. Nós lemos que Paulo escreve cartas a igrejas pequenas. E não venham com a história das 99 ovelhas, porque as 99 ovelhas não ficaram seguras no curral, como diz o cântico. Se lermos a palavra de Deus, elas ficaram no deserto. E ele foi atrás da ovelha que estava perdida. Porque os 99 ovelhas não são os salvos. As 99 ovelhas são aqueles que se consideram, são os tais justos, que não necessitam de arrependimento. São as pessoas que se acham justas aos seus próprios olhos e não sentem necessidade de Deus. E isso é a maioria das pessoas. Espero que não seja o caso de nenhum de nós. Os que aqui estamos, salvos pela graça de Deus, não somos salvos pela graça de Deus porque somos melhores do que quem quer que seja. Somos salvos porque percebemos que somos maus, que não merecemos nada. E por isso entregamos-nos nas mãos de um Deus que julga justamente. O que é que a Igreja não é? A Igreja não é uma religião. Entrar neste grupo da Igreja, Corpo de Cristo, só se entra pela fé na obra redentora do Senhor Jesus Cristo, não é mudar de religião. Não é deixar de ser da religião A para passar a ser da religião B, porque a nossa é melhor. Não, nada disso. A ideia de religião é religar com Deus. E o que nos liga a Deus é Cristo. Mas mesmo o evangelicalismo, o movimento evangélico, pode tornar-se uma religião. Infelizmente, talvez em Portugal isto não seja tão notório, mas em certos países de tradição evangélica, há muitas pessoas que são evangélicas por tradição, porque foi a religião que lhes ensinaram. E nunca tiveram um verdadeiro nascimento, nunca tiveram esta experiência, este facto decisivo nas suas vidas de se reconciliarem com Deus. De olharem para a cruz e verem na cruz a obra totalmente suficiente para serem salvos. Tanto que
em alguns países anglo-saxónicos, sentiram a necessidade de criar o conceito de born again Christian, cristãos nascidos de novo. Porque cristãos evangélicos há muitos, há os pontapés. Imagina, até o Presidente dos Estados Unidos se diz algo do género. E quem o ouve falar, mesmo sobre questões de fé, percebe que não está ali uma alma regenerada pelo Espírito Santo. Mas provavelmente diz-se evangélico, protestante ou qualquer coisa. A Igreja também não é um clube com atividades calendarizadas e que procura cumpri-las escrupulosamente. Não é um grupo de pessoas que se dão bem e que gostam da mesma coisa. O que é que nos faz estarmos juntos? É procurarmos seguir um certo conjunto de regras, de preceitos, de conduta. É o gosto pelo livro, pela Bíblia. É a admiração por uma pessoa. Não é um clube, não pode ser um clube. Também não é um local, não é um edifício. Não é um edifício. Nós devemos ter algum cuidado na forma como nos referimos à Igreja. A Igreja não é um edifício. São as pessoas. É o corpo de Cristo. Também não é o clero. Não é aquela hierarquia de pessoas, de pastores e de diáconos e de bispos e de apóstolos e bispas e apóstolas e tudo isso. Não é nada disso. São as pessoas. Também não é... Posso continuar? O que é então a Igreja? A palavra Igreja vem da palavra grega eclésia, de onde vem eclesiástico, e até o livro de Eclesiastes. E qual é a ideia? É um grupo de pessoas reunidas com um objetivo. E se formos a ver, esta palavra aparece muitas vezes no Novo Testamento. Aparece desde Mateus até Apocalipse. Não aparece no Velho Testamento, de facto. Mas por uma razão muito simples. O Velho Testamento foi escrito em hebraico e o Novo Testamento foi escrito em grego. É natural que não apareça. É um bocado como a questão do batismo. Porquê é que a palavra batismo não aparece no Velho Testamento? O conceito existia, não existia era a palavra. Então, a palavra eclésia, apesar de não aparecer no Velho Testamento, na tradução que foi feita do Velho Testamento, a chamada Septuaginta, aparece imensas vezes a palavra eclésia. E o que era? Normalmente referia-se à congregação de Israel, o ajuntamento das pessoas. Muitos apontam para Mateus 16:18, em que diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Alguns dizem que a igreja começou aqui. Outros dizem que começou em Atos 2. Também está ali o ajuntamento de Israel. Mas, como já se falou, não é aqui que a igreja começou. Em Atos 19 também temos a igreja. Mas ali a igreja, porque não podemos ler a palavra eclésia e pensar que é sempre a mesma coisa. Em algumas situações era a congregação de Israel, noutras situações era o grupo de pessoas que aceitavam a mensagem do Messias. Em Atos 19 era um grupo de pessoas, se formos a ver, era um grupo de pessoas que queriam maltratar Paulo, queriam matar Paulo. Infelizmente hoje em dia há igrejas que maltratam Paulo. Maltratam Paulo, não a pessoa, mas a sua mensagem, infelizmente. Exatamente, no Velho Testamento. Alguns dizem que a igreja vem desde o Velho Testamento, desde Adão, que começou a igreja. Nada disso. A igreja é vista como o corpo de Cristo. Nestas passagens, Efésios 1:22, lemos mesmo a igreja que é o seu corpo. E esta passagem que serviu de base a esta meditação. É um corpo formado por judeus e gentios. De ambos os povos fez um em um corpo, lemos em Efésios 2. E nada disto estava profetizado. Nada disto, não há qualquer indício. Aqui em Efésios 3:8 tem uma palavra grega que só aparece 2 vezes. Que é, isto vai parecer um bocado estranho, mas é uma palavra que diz anexekniastos. O que é que isto quer dizer, esta palavra? Das riquezas incompreensíveis de Cristo. Esta palavra anexekniastos significa que não se pode detectar o seu intracejável. Ou seja, eu não consigo encontrar quaisquer vestígios no Velho Testamento de que a igreja viria.
Alguns que apontam para aquela passagem que o Senhor diz: eu tenho ovelhas de outro aprisco e depois haverá um só rebanho e um só pastor. Não é a igreja. A igreja não estava profetizada. Não havia qualquer indício de que a igreja viria. O nosso irmão Scofield, um dos primeiros dispensacionalistas, diz nas suas anotações da Bíblia, com referências de Scofield: só nas epístolas de Paulo encontramos a doutrina, posição, conduta e destino da igreja. E temos de ter muito cuidado. É preciso ter muito cuidado onde é que nós vamos buscar a nossa doutrina. Porque se nós não tivermos este cuidado muito grande, podemos cair em grandes contradições. Podemos chegar ao ponto em que já não sabemos de dizer: venha o teu reino, que alguns oram isso, mas se há alguma coisa parecida com isso que devemos dizer, em vez de dizer venha o teu reino, é que vá a tua igreja. Deve ser essa a nossa esperança, que a sua igreja vá e não que venha o teu reino. Vamos andar aqui em sérias confusões se quisermos pegar em passagens não das epístolas de Paulo, até para evangelizar. Cuidado. Já hoje de manhã vimos uma dessas, e há muitas outras passagens que são mal aplicadas e doutrina que é tirada de passagens que não nos dizem respeito. Eu costumo dizer que é muito mau estarmos a espreitar a correspondência dos outros. Claro que isto tudo está aqui, mas eu não posso querer aplicar para mim algo que não me diz respeito. Eu não posso querer aplicar para mim o Evangelho que foi pregado a Abraão: em ti serão benditas todas as nações da terra. Temos de ter cuidado com isso. A Igreja iniciou, tenho a firme convicção de que começou em Atos 9 com a conversão do apóstolo Paulo. Nesta passagem que eu já citei, esta é uma palavra fiel e digna de toda a aceitação: Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Esta palavra principal, claro que significa o chefe, o cabecilha da rebelião, significa o maior dos pecadores, mas a palavra é protos, de onde vem a nossa palavra protótipo. É o primeiro de uma série. Foi o primeiro a ser salvo pela graça. E o contexto indica exatamente isso, porque ele diz a seguir: mas por isso alcancei misericórdia, para que em mim, que sou o principal, Jesus Cristo mostrasse toda a sua longanimidade, para exemplo dos que haviam de crer nele para a vida eterna. Podemos avançar? Eu estou-me a pôr a jeito para ter depois muitas perguntas difíceis, mas vou precisar de ajuda, com certeza. Vamos avançar então. Assim, ser membro da Igreja não se trata de uma religião, mas de uma relação pessoal com Deus, na qual se entra pela fé na obra redentora de Cristo, sendo assim batizado no corpo de Cristo. Eu estou com sérios problemas de tempo. É o maior privilégio que o homem pode ter. E temos de ter bem consciência disto. Pertencer à Igreja do corpo de Cristo é a coisa mais extraordinária que alguma vez nos aconteceu. Não há nada mais glorioso que realize e satisfaça mais plenamente o ser humano do que a consciência de pertencer ao grupo de pessoas remidas pelo precioso sangue de Cristo. Mesmo a pessoa mais humilde à face da terra e que pertence à Igreja é mais aventurada do que o mais bem-sucedido empresário ou o mais poderoso homem à face da terra. Isto é a coisa mais extraordinária que pode acontecer a alguém. Mais do que ganhar o Euromilhões todas as semanas para o resto da vida. É mais importante. E se calhar nós não temos bem consciência disto. Eu não tenho, se calhar. Não, se calhar não. Eu não tenho. Não vou dizer nós não temos. Eu não tenho. Se eu tivesse verdadeiramente consciência disto, do grande privilégio, provavelmente não faria muitas coisas que faço e faria muitas coisas que não faço. Precisamos ter consciência disto. Somos valorizados por Deus. Podes avançar. Somos valorizados por Deus. Quando nos sentimos em baixo, que ninguém nos dá importância, que somos pessoas pouco importantes, pensemos: Cristo me amou e se entregou a si mesmo por mim. Gálatas 2:20. Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, ama-me e quer ter-me para sempre com Ele. A coisa principal da nossa vida, o facto mais decisivo da nossa vida, é nós pertencermos ao corpo de Cristo. E não é como
Ainda há pouco vinha no carro e até estava a dar essa música, já tinha preparado isto, mas estava a dar essa música, que diz: mais do que um país, uma família, uma geração, ou um passado, ou uma história, uma tradição, um patrão, uma rotina, uma profissão, um partido, uma equipa e uma religião, tu pertences a ti, é o que diz a música. Mas nós não pertencemos a nós mesmos. Diz a palavra de Deus: vós não sois de vós mesmos. Tu pertences a ti, não. A coisa mais importante é que tu pertences a Deus. Pertences ao corpo de Cristo. Então isto é a coisa mais importante, não é? Pertencer à Igreja, ao corpo de Cristo, é o mais importante que há nas nossas vidas. E quanto tempo é que nós dedicamos a isso? Quanto da nossa vida é que nós dedicamos? Eu vou perguntar um número, uma porcentagem. Pensem, não me ponham a gente, pensem numa porcentagem. Quanto da nossa vida é que nós dedicamos? É isto que é o mais importante da nossa vida. Eu tenho algo tão importante da minha vida, que eu dedico-lhe 0,6% da minha vida. É o que alguns dedicam. 1 hora em 168 horas que temos numa semana é 0,6%. Quantos de nós dedicam 1 hora, se tanto, da nossa vida àquilo que é o mais importante das nossas vidas? Eu tenho algo tão importante da minha vida e eu dedico-lhe 0,6% do meu tempo. Nós dedicamos cerca de 30%, alguns menos, entre 25% e 40% do nosso tempo a dormir. Mas claro, mas é triste. E eu lembro desde pequeno que havia irmãos que deixavam a Bíblia na igreja. Atenção, não estou aqui a censurar, a dizer eu deixo a Bíblia na igreja, não, nem sequer a ler em casa. Provavelmente terá outra. Mas será que eu tenho de dizer primeiro eu? Isto está tudo na primeira pessoa. Eu comecei por pôr na segunda, mas pensei, não, isto tem de ser para mim, primeiramente para mim. Primeiramente para mim. Será que não seria mais coerente da minha parte deixar a Bíblia na igreja, já que eu não a uso em casa? Já que eu não estudo a palavra de Deus em casa? Não deixo que Deus me fale através da sua palavra em casa? Se calhar aqueles irmãos que o fazem, deixam a Bíblia na igreja, olha, ao menos assumem. Ou provavelmente têm uma em casa e leem. Há aquela história que alguns já conhecerão, de uma criança que viu a Bíblia lá em casa e perguntou à mãe: "Oh mãe, que livro é este?" E ela diz: "Isto é um livro de Deus." Então se calhar mais vale devolver-lhe. Aqui ninguém o usa. Será que não é isso que acontece comigo? Mais uma observação, e acho que isto é importante. Há pessoas que levam tão a sério pertencerem a um partido, pertencerem a uma raça, ou uma casta, ou a um clube, que não ponderam sequer a ideia de casar fora desse grupo. Em certos países, casar fora da casta à qual pertencem é uma desonra para a família. Tens de casar com alguém do teu nível. Alguns que não admitem que os seus filhos casem fora da sua raça. Outros, se calhar, levam isto longe demais, porque de facto é a coisa mais importante da sua vida. O quê? Uma pessoa de outro clube? Um portista com um benfiquista? Nem pensar. Como é que vai ser depois os nossos filhos? Como é que vamos? Claro que nós levamos isto com alguma ligeireza, porque não é o mais importante. Não devia ser. Alguns, infelizmente, e o Facebook tem estas vantagens e desvantagens que dá para nós percebermos o que é importante para as outras pessoas. Para mim e para as outras pessoas. Para alguns parece de facto que o mais importante é aquilo que não devia ser importante. Então será razoável um membro da igreja ponderar a possibilidade de casar, partilhar a sua vida e partilhar a educação dos filhos com alguém que não seja membro da Igreja do Corpo de Cristo? Não nos ponhamos a jeito para grandes dissabores no futuro. Então, apesar de ser uma relação pessoal com Deus, há esta pertença ao corpo de Cristo, traz grandes privilégios, mas também traz grandes responsabilidades. Há uma frase de um filme famoso que diz: com grande privilégio vem grande responsabilidade. E nós sabemos bem disso. Que somos grandemente privilegiados, mas também isso traz-nos uma grande responsabilidade. Agora que somos salvos, Deus não nos impõe um conjunto de regras.
Deus não diz, fazes isto, faz aquilo. Não, é tudo pela graça. Somos salvos pela graça e vivemos pela graça sem qualquer mas. Não é, Simão? O Simão deu no passado mês de agosto, e recomendo que acedam ao site da Igreja em Quinta de Conde ou ao YouTube da Igreja em Quinta de Conde e ouçam as 5 mensagens movidos pela graça. E ele diz, a vida deve ser vivida, com base na palavra de Deus, a vida deve ser vivida pela graça. Porque senão corremos o risco de sermos salvos pela graça e depois vivemos debaixo de regras, de leis. Isso não é desejável. Isso não é normal. E de facto não há nenhum mas. Podes é assim, não há nenhum mas Deus trata-nos como adultos, filhos de adultos. A palavra que Deus usa para nós como filhos é filhos adultos. Eu, se disser ao meu filho mais velho, olha, vais ficar em casa, podes fazer o que te apetecer. Até posso dizer, olha, porta-te bem, não faz... se calhar chega a casa e está lá o sítio. Se calhar já fez alguma coisa terrível. Porque ele é uma criança. Agora, se o meu pai fizer o mesmo comigo, disser, olha, anda aqui à minha casa, vou ter de sair durante algum tempo, toma conta da minha casa. Eu, claro, vou, como pessoa responsável que me considero, eu vou tratar bem da casa. E Deus trata connosco desta maneira. Não há nenhum mas. No entanto, há vários portanto. Deus fez isto tudo por nós. Dá-nos todos estes privilégios. Portanto, como consequência lógica, o normal, o que se espera de ti é... reparem, por exemplo, quando o apóstolo em Romanos 11 diz a profundidade das riquezas, tanto da sabedoria de Deus... 11.33 de Romanos. A profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como da ciência de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis, outra vez a tal palavra, anexekniastos, são os seus juízos, os seus caminhos. Por quem compreendeu o intento do Senhor, ou quem foi o seu conselheiro, ou quem lhe deu o primeiro a Ele, para que seja recompensado. Porque dele e por Ele e para Ele são todas as coisas, glória, pois, a Ele eternamente. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que representem os vossos corpos. Ou seja, em reação a tudo isto que Deus fez por nós, é natural. A graça capacita-nos a fazer aquilo que a lei não conseguiu obrigar. Ou seja, a capacidade que a graça nos dá é maior do que aquilo que a lei nos obrigava. Então, agora, o que é que a Igreja pode esperar de mim? Pode esperar de mim que seja mais célere a falar. Isso pode, certeza. Espera a congregação. Espera que nos reunamos. Eu vou ter de acelerar bastante. Paulo não escreve nenhuma carta aos desigrejados. Pessoas que não se reúnem. Escreve à igreja que está em... Busca o seu próprio desejo, aquele que se separa. Aquele que não quer ter nada a ver com o crente, que não quer ver a sua vida... Não quer prestar contas, quer viver à sua vontade. Há aqui uma sensação ilusória de liberdade. E de facto, pessoas que conheço, infelizmente, deixaram de se congregar. Deve ser uma sensação, desculpem lá que vos diga, deve ser uma sensação mesmo de uma certa libertação. Mas não é libertação, mas é dar lugar à carne. Hoje é domingo de manhã, fico em casa a dormir até mais tarde. E não tenho de estar preocupado em... terça-feira às 8h30 já tenho de estar a sair de casa para ir ao culto, ou outros dias da semana. É uma sensação ilusória de liberdade. Há outros que fazem umas coisas um bocado estranhas, que é, acho que foi, não sei se foi o Jonas que me contou, de alguém que diz que pertence a uma igreja, mas que só assiste aos cultos via internet, ou ouve as mensagens. Não sei. Há pessoas que fazem isso, ouvem as mensagens de fulano tal e pertence àquela igreja. Não tem contacto nenhum com os crentes. Ninguém sabe da sua vida. Os cibercrentes, pessoas que são crentes só via internet. Temo que possam ser crentes virtuais e não crentes reais. Se calhar a virtualidade do seu cristianismo é mesmo virtual. Examine-se cada um a si mesmo. Isto é uma frase com
algum humor, larga o Facebook, reúne-te com a igreja, vê alguns faces e estuda o book. É importante estudar a palavra de Deus e estar com as pessoas, tocar nas pessoas, abraçar as pessoas. Não é tudo tão impessoal hoje em dia e nós temos na igreja a oportunidade de estarmos uns com os outros. Atenção, isto não invalida a possibilidade de nós podermos ter proveito espiritual, e eu tenho feito, e vou dizer que igrejas como Quinta de Conde, Oleiros, Fontainhas, partilham as mensagens e os estudos na internet. Ou ainda também grava, mas não partilha. Veja lá se podem dar um jeitinho nisso. Eu também, quando falo, também procuro gravar e disponibilizar. Não invalida isso. Há consequências grandes, pode haver consequências eternas para pessoas que se deixam de congregar. Podem até voltar um dia, mas pode haver efeitos devastadores, efeitos eternos. Porque vejo, por exemplo, no caso do meu pai, deixou de se congregar, eu compreendo, mas houve efeitos na família. E alguns que voltaram, houve efeitos. E eu dou o exemplo de Manassés. Manassés foi o rei mais ímpio que Judá conheceu. O seu pai era Ezequias, um homem de Deus, que viveu uns anos a mais, que não devia ter vivido e teve este filho. Então este rei foi tão mau que a palavra de Deus diz que fez errar a nação mais do que as nações que Deus tinha destruído da face deles. Ou seja, tinha feito, este homem fez pior do que os cananeus que habitavam antes na terra. Até queimou um filho, sacrificou um filho. Ele, no final da sua vida, arrependeu-se. Foi levado cativo para a Babilónia, orou a Deus, arrependeu-se, restabeleceu a sua relação a relação da nação de Judá com Deus. Mas sabe uma coisa? Já não foi a tempo para o seu filho Amon. O seu filho Amon foi ímpio. Foi tarde demais. Felizmente o seu neto Josias aprendeu com os erros do avô, mas o seu filho não. É melhor serem dois do que um, e o cordão de 3 dobras não se quebra tão facilmente. Nesta passagem há aquela expressão de se alguém se levantar contra um deles, o outro ajuda. E há aqui também na igreja a possibilidade de nós nos ajudarmos uns aos outros. Alguns destes que não querem ter nada a ver com ninguém, podes passar? Diz, ninguém tem nada a ver com isso. Ninguém tem nada a ver com a minha vida. Isso faz-me lembrar Laís. A sua atitude, enfim, provavelmente ninguém sabe se isto é uma pessoa ou quase ninguém se lembra. Os que conhecem mais a palavra de Deus sabem que isto é uma cidade. No final de Juízes 18, em tempos em que não havia rei sobre Israel e cada um fazia aquilo que lhe parecia bem, havia uma cidade que não tinha nada a ver com ninguém. Eu vou ler, acho que é melhor, Juízes 18, 7. Eles viviam conforme ao costume dos sidónios, quieto e confiado. Mas estavam longe dos sidónios e não tinham que fazer com ninguém. Ou seja, não davam contas a ninguém. O seu fim foi que os filhos de Dan, naquele tal tempo em que cada um fazia o que lhe apetecia, chegaram lá e destruíram aquela cidade completa. E ninguém veio acudi-los. Quem busca apartar-se está mais sujeito a ser presa fácil do inimigo. Nós vamos dar aqui o exemplo do leão que anda ao nosso redor e ele procura sempre aquela que se afasta, aquela que está mais fraca, aquela presa. E também ficamos presa fácil do erro, porque sempre estamos bem. Também nesta passagem de Juízes, isto é tudo uma história. Juízes têm histórias muito, muito estranhas. E lembramos que naquele dia não havia rei em Israel, cada qual fazia o que parecia bem direito aos seus olhos. Então este Mica também faz parte da história da cidade de Laís. Imaginem, ele disse a dada altura, Juízes 17, 5. Ele fez no versículo 4, fez uma imagem de escultura de fundição, tinha uma casa de deuses, fez um éfode e terafins e consagrou um dos seus filhos para que lhe fosse por sacerdote. Mais tarde aparece lá um homem, um levita,
E ele faz dele sacerdote. E diz ele, versículo 13, agora sei que o Senhor me fará bem, porque tenho um levita por sacerdote. Ou seja, estava a fazer tudo errado. Mas não tinha consciência disso. Achava que estava bem. Era tal o desnorte e o não ir à palavra para ver como é que deve conduzir, que chegou a este ponto, em que tinha um ídolo em casa, tinha pegado num dos filhos e tinha feito dele sacerdote. Sacerdote era só os descendentes de Arão. Depois aparece num levita e diz, olha, isto aqui já é melhor, sempre é de levita. Mas não era qualquer levita que podia ser sacerdote, e muito menos sacerdote de um templo de ídolos. E diz, agora sei que o Senhor me fará bem. E há pessoas que se sentem bem fora da igreja, porque não têm ninguém que lhes diga, ou não querem que ninguém lhes diga, olha, não estás bem. A palavra de Deus diz isto e diz isto. E acham que estou muito bem, agora sei que o Senhor me fará bem. Não faz nada bem. Às vezes a nossa postura é um bocado de alguns, e pode ser também nossa. Que lembro de ver numa série humorística, alguém que foi ajudar uma tribo isolada a construir uma igreja. Foi evangelizá-los supostamente, mas aquilo era tudo num tom muito jocoso. E então, a dada altura, depois de terem construído a igreja, houve alguém que perguntou, e agora, quantas vezes é que nós temos de ir à igreja para evitar ir para o inferno? E alguém respondeu, olha, todos os domingos para o resto da tua vida. Não, sem brincadeiras. Ou seja, não estás a brincar comigo. Parece que alguns, parece que ter de ir todos os domingos para o resto da minha vida à igreja, ou reunir-me com o povo de Deus, é um sacrifício, é um suplício. Outra coisa que se espera de um membro da igreja, espera-se, não se exige, espera-se, é natural. O compromisso. O compromisso, a determinação em fazer com que as coisas resultem. A igreja com a qual tu reúnes regularmente, eu gosto de falar para aqueles que se reúnem numa igreja local, sabe que podem contar contigo? Ou és daqueles que nunca sabe bem ao certo se vem, se não vem, se podemos contar com ele para o que quer que seja? Na escola já há sempre aqueles colegas, aqueles professores, que já se sabe que nunca ninguém lhes pede para fazer nada, porque já sabem que não dão conta do recado, portanto, eles preferem assim. Nós nem lhes pedimos nada, porque se lhes mandarmos fazer, eles fazem mal de propósito, que é para não voltar a mandar fazer. Será que eu sou um desses? A igreja sabe que não pode contar comigo para nada? Vais à igreja como quem vai à missa? Porque há esse risco de vou cumprir a minha obrigação. Quantos menos reuniões, melhor. E já vou falar de uma situação destas. Eu recordo-me que um argumento que eu ouvi, triste, da supressão de uma reunião, alguém disse, assim até acaba mais cedo. Despachamos isto mais depressa. Os tais 0,6% das nossas vidas. Poderá ser dito em relação à nossa igreja local o que foi dito de Epáfras. Epáfras que é dos vossos. Podem dizer de mim, aqui o Daniel é dos nossos, podemos contar com ele. É dos vossos, que ora por vós e tem grande zelo por vós e pelos de Laodiceia e Herápolis. Ele também preocupava-se com os que estavam noutras igrejas, mas os de Colossos sabiam, é dos nossos. E agora quero que pergunte, oprime-te o cuidado da tua igreja? Paulo dizia a dada altura, falava de todos aqueles sofrimentos e dizia, sobre todas estas coisas, oprime o cuidado das igrejas. Não quero ser... mas tu sabes, tens consciência de que se tu não fores reunir-te com os outros irmãos, à perda, o culto pode não funcionar como deveria. Perguntem a mim, já passei por essa situação e sei que... Perguntem ao irmão, não me leva a mal, irmão, ao irmão Pires se não oprime o cuidado da sua igreja local. Se eu não estou, o que é que vai ser? Ou estamos nas tintas, se vou, se não vou, não aviso ninguém se não vou.
Eu lembro perfeitamente, em tempos, eu saber que se eu não estivesse presente quando a igreja se reunia, havia sérias possibilidades das coisas correrem mal. E eu fazia 300 km para poder estar à sexta-feira na minha igreja, porque sabia que se não estivesse, as coisas podiam não correr muito bem. Oprime-te o cuidado da tua igreja? Ou faltas sem te preocupares, sem te preocupares com o desânimo que podes causar a outros? No que depende de ti, o testemunho de Deus no local onde te reúnes com outros crentes tem condições para continuar? Ou vais lá, assistes, enquanto a porta estiver aberta? E se calhar se fechar a porta, olha, já tenho desculpa para não me reunir. Que consciência é que eu tenho da responsabilidade de pertencer à Igreja do Corpo de Cristo? Estou empenhado em fazer com que a minha relação com a Igreja resulte. Paulo diz a dada altura que Timóteo era diferente, mas que todos buscam o que é seu e não o que é de Cristo Jesus. Estou preocupado principalmente com os meus interesses. Estou mais interessado em buscar o meu benefício ou o benefício do corpo de Cristo. Alguém dizia em tempos, porque havia irmãos que diziam que devíamos vir à reunião e depois até cobravam, entre aspas. Diziam, então não vieste, também para mostrar que sentimos da tua falta. Eu dizia, isto não é uma fábrica, não somos obrigados a vir. É verdade que não. Se nós tratássemos dos assuntos do nosso trabalho, do mundo, como tratamos das coisas de Deus, o que é que seria de nós? A dada altura, Malaquias diz: quando ofereceis o animal coxo ou enfermo, não faz mal. Olha, apresenta ao teu príncipe, terá ele agrado em ti? Contribuição. Contribuo financeiramente. O apóstolo Paulo fala-nos que devemos dar de acordo com a nossa prosperidade, em 1 Coríntios 16:2, e segundo pôs no seu coração, 2 Coríntios 9:7. O facto de nós vivemos na graça e sabermos que a obrigatoriedade do dízimo está errado, pode levar-nos a tornar-nos indiferentes para as necessidades da obra. Que não são, acima de tudo, não são as coisas materiais, são os crentes. A obra são os crentes. Que o Senhor nos dê a graça e de pensarmos se aquilo que nós estamos a contribuir é o suficiente. Nosso irmão Francisco falava hoje sobre as necessidades de algumas igrejas. Claro, também há igrejas que às vezes dão um passo maior do que a perna. E se calhar não se sentaram primeiramente, não estou a dizer, atenção, não se sentaram primeiramente a ver se tinham com que terminar a obra, como sabemos que deve ser feito. Mas houve tempos em que eu sabia que, lá está, tinha consciência do compromisso que tinha assumido e era necessária a contribuição. Porque havia despesas que tinham de ser pagas. Mas, acima de tudo, primeiramente, devo dar-me ao Senhor. Que foi o que fizeram os crentes de Filipos. Eles não tinham praticamente nada, mas da sua pobreza deram-se primeiramente ao Senhor e depois a nós, pela graça de Deus. Agora aqui uma questão mais delicada. Provavelmente vou deixar uma parte vou deixar uma parte. Pergunto: estou em comunhão com a Igreja? Estar em comunhão é normalmente visto como participo na ceia do Senhor. Talvez não seja a pessoa com mais legitimidade para falar do assunto, mas entristeço-me quando vejo que a reunião da ceia do Senhor é pouco frequentada. Já dei comigo em algumas igrejas, quando vou pregar em alguma igreja, tento, nem sempre consigo, mas tento ir mais cedo para estar na ceia do Senhor. Entristeço-me, digo-vos sinceramente, o meu coração entristece grandemente a ver a quantidade de pessoas que o culto demora 1 hora e não sou capaz de ir meia hora mais cedo, ou 45 minutos mais cedo. Não podeis velar comigo? Dizia o Senhor. Isto são os tais 0,6% que vos falava. É 1 hora e aquilo parece que é mesmo só 1 hora.
lembrar o facto mais decisivo das nossas vidas, a morte e a ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Às vezes dou comigo a ser dos mais novos que estão na ceia do Senhor. Eu não tenho 20 anos. Eu lembro quando era pequenino, comecei a participar da ceia do Senhor bastante cedo, de uma forma precoce, na minha opinião, mas às vezes ficava assim, lá tenho de ficar aqui, queria ir embora, porque a ceia do Senhor fazia-se no fim, queria ir dar uma volta com os outros, mas eu era criança. Agora, tu que és salvo pela graça de Deus e tens consciência do que o Senhor Jesus Cristo fez por ti, não consegues tirar mais meia horinha e levar a tua família à ceia do Senhor? É que nós nem sequer temos a desculpa de ser necessário batizar. É que nem sequer essa desculpa temos. Eu também pergunto, que diferença faria, no vosso caso, no caso, cada um pensa para si mesmo. Pense para si mesmo, que diferença faria se eu agora fosse disciplinado na minha igreja? Fazia alguma diferença? Se calhar continuava exatamente o mesmo. Eu já não estou a participar na ceia do Senhor. E não, portanto, faria grande diferença. Porque anunciamos a morte do Senhor até que venha. Que imagem passo dos crentes para a minha família? Será que o almoço de domingo é crente no espeto? Falo mal dos irmãos à frente dos meus filhos? Depois queixo-me, anos mais tarde, que ele também não quer saber nada da igreja. Pensa que aquilo tudo é todo um grupo de hipócritas. Eu passei situações muito complicadas, mas o Lucas nunca nos ouviu falar mal dos crentes. Poderemos ter tido desabafos, eu e a Cláudia podemos ter tido os nossos desabafos, mas Lucas nunca ouviu. Estamos... que imagem é que dou aos que estão de fora? Ando com sabedoria? E agora uma outra questão. Invisto em relações extra-igreja? Ou seja, estou mais preocupado em alimentar relacionamentos com pessoas que nem sequer estão na igreja, dizendo-se crentes, fazem trabalhos paralelos, que minam, isto tem de ser dito, minam o trabalho que está a ser feito nas igrejas locais, e eu estou a alimentar esse tipo de relações? Estou a fazer um flirt com pessoas de outras igrejas, ou que nem sequer... Cuidado. Há alguns descomprometidos que andam minando o trabalho realizado nas igrejas locais, e tais atitudes não devem ser encorajadas nem alimentadas. Envolvamos-nos com os crentes da nossa igreja local. Serviço. Serviço é mais do que assistir. Assistir numa igreja não tem base bíblica. Paulo nunca escreve de alguém a dizer, olha, ele assiste na igreja. Não. Isto resulta de... Assistir numa igreja não é bíblica. Isso resulta da tradição judaica, em que havia os sacerdotes que faziam os serviços religiosos e as outras pessoas assistiam. Ou como vemos na Igreja Católica, ou como vemos nas denominações, em que tem o pastor faz quase tudo, ou a maior parte das coisas, e os outros ficam a assistir. Temos de mudar este conceito. Não é assistir numa igreja. O que é que lemos de... A igreja não deve ser vista como um local onde são prestados serviços aos assistentes, mas onde os que lá vão servem. Paulo tinha uma igreja local, e o que é que ele fazia lá? Servia. Febe, serve. Não é assiste. É costume dizer-se que Tomé faltou uma reunião e que perdeu, que não ouviu o Senhor. Mas o que devemos pensar é, quando eu falto a um culto, é verdade que ele perdeu. Perdeu a oportunidade de ver o Senhor. E o seu nome ficou sempre marcado pela sua falta de fé. Nós devemos pensar, quando eu falto ao culto, quando eu me reúno com os crentes, perco a oportunidade de dar algo aos outros. Reparem que até Paulo, quando disse que queria ir a Roma, ele também queria receber algo dos crentes. Nós deixemos esta ideia errada de eu vou à igreja para receber alguma coisa. Isso eu não... Há alguns que dizem, eu não vou porque eu sinto que não recebi nada. Vamos lá para dar alguma coisa. Citando
parafraseando John Kennedy, pergunta não o que a tua igreja pode fazer por ti, mas o que é que tu podes fazer pela tua igreja. E podemos fazer muitas coisas. Romanos 12, e eu tenho de terminar, já disse isto várias vezes, tenho de terminar. Romanos 12, o Paulo elenca ali vários serviços: ministério, ensinar, exorta, reparte, preside, exercita misericórdia, por aí fora. Sujeição. Também espera-se sujeição. Sujeitando-nos uns aos outros no temor de Deus. Mas só um pode ter a preeminência, que é Cristo. Havia um homem, que a palavra de Deus nos fala, que queria ter a preeminência. A Bíblia fala em primado, que era o Diótrefes. Os Diótrefes não são bem-vindos. Os Demétrios, sim. Podes pôr. Ele procurava ter o primado. A palavra grega é filoproteu, só aparece na palavra de Deus esta vez. Mas aquela palavra proteu, sabem o que é que significa? Significa primazia, preeminência. Ou seja, ele amava, Diótrefes amava a preeminência. Queria ser o maior, queria ser o cabeça. Mas só Cristo é que pode ter a preeminência. E temo que as igrejas possam tornar num feudo, em que tem o suzerano e ele é que tem os crentes como vassalos. Nada disso. Isto não pode acontecer. Não pode acontecer. Isso acontece por vezes no sistema religioso, até em algumas denominações, mas não deve acontecer isto. A nossa sujeição deve ser a Deus e à sua palavra, em primeiro lugar, a Cristo, aos anciãos, e também uns aos outros. Pensemos sinceramente, se nós estamos mais preocupados em resolver os problemas que há na igreja ou em ficar com a razão no fim. Queremos de vencer a discussão ou resolver o problema que há na igreja. Devemos ser tolerantes no que é secundário, inflexíveis no que é essencial e sábios para ver o que é uma coisa e o que é outra. Corremos o risco de às vezes sermos inflexíveis no que é secundário e depois deixar passar o que é essencial. Paulo dizia, não temos nós direito de várias coisas, ele diz de várias coisas, não tenho direito, mas contudo comigo não se faça assim. Nós temos de ser sábios. Ele também diz, pela tua ciência, isto por causa de comer ou não comer, Paulo diz a dada altura, pela tua ciência perecerá, pelo teu conhecimento, pela tua sabedoria, perecerá o irmão por quem Cristo morreu. Nós podemos ceder naquilo que não é essencial. Se virmos que a nossa insistência em ir por um certo caminho faz mal ao corpo, para que é que eu vou insistir? É irracional. Uma pessoa sabe que está a fazer mal ao corpo, mas continuo, vou por ali. E diz também ele a dada altura, em Romanos 14, não destruas a obra de Deus por causa da comida. Espera-se também de nós sem convivência. E vou agora acelerar mesmo. Vivo como de facto um membro de igreja? Considero os outros superiores a mim mesmo? Procuro fazer o bem aos irmãos? Oro por eles? Visito-os? Será que eu pergunto ao meu irmão como é que tu estás e espero para ouvir a resposta? Ou quando ele vai responder eu já cumprimento entretanto 3 ou 4 pessoas? Exorto os meus irmãos, exortai-vos uns aos outros todos os dias durante o tempo que se chama hoje, para que nenhum de vós se endureça pelo engano do pecado. E agora, eu queria também falar do que esperar da igreja, mas vamos ficar por aqui. Quero que cada um pense em que é que eu posso melhorar, o que é que eu posso fazer, o que é que é esperado de mim. Da conduta. Nós devemos ser irrepreensíveis e inculpáveis. Não nos esqueçamos que nós somos embaixadores, somos representantes de Deus aqui na terra. O pecado é algo que deve ser estranho ao crente. Pecaremos, pois, nós que estamos mortos para o pecado, iremos pecar. O pecado é um acidente. O pecado não é normal. Salomão, a dada altura, diz, quando alguém pecar, tal. João diz, se alguém pecar, temos um advogado. Paulo nunca diz, se alguém pecar, ou quando alguém pecar. O pecado é um acidente. Não pode ser normal na vida do crente.
Um filho de Deus santificado em Cristo Jesus certamente não verá como normal o cair em pecado, nem terá prazer nele. Porque a graça libertina, cuidado, estou salvo, não há regras que me vão impor, cuidado. Alguém que pensa assim, alguém que não tem consciência do corpo, se calhar não pertence ao corpo. Porque se um membro sofre, todos os membros padecem. Quando um membro peca, todo o corpo sofre. Se eu sei que uma situação que estou a viver está a causar problemas à minha igreja, vou insistir. Vou dizer, não, eu tenho direito, estás a querer ser legalista. Falta-nos a consciência de pertença ao corpo. Não chamas... aquelas características do ancião, sou da opinião que é para todos. Porquê? Porque a graça de Deus está manifestada, trazendo salvação a todos os homens. E depois os membros que fazem o corpo padecer devem ser exortados e encaminhados com o espírito de mansidão. Não chames de legalismo. Não chames de legalismo aos apelos dos teus irmãos a viveres em santidade. Não chames semeador de contendas a quem procura ajudar a viver de uma forma diferente do mundo. Quem peca cria a divisão. Aquela expressão, por amor à paz vamos tolerar aquilo. Não é bíblico. O que é bíblico é tirar o ímpio do meio de vós. E por fim, a firmeza. Espera-se de nós a firmeza. Sim, põe tudo já. Persevera nestas coisas, porque fazendo isto salvarás tanto a ti como aos que te ouvem. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Será que nós somos como Eleazar e Samá, valentes de David? O Eleazar lutou tanto, até a sua mão ficar cansada, até a espada ficar colada à sua mão. Ficou mesmo colada. Será que acontece isso com a palavra de Deus connosco? E Samá, sozinho, defendeu o pedaço de terra onde estava e feriu os filisteus. Deus deu-nos o nosso pedaço de terra, figurativamente. Nós fincamos bem os pés onde estamos, dizemos, daqui não sai. Não é durante a minha vigia que isto vai mudar. No que está correto. Alguns abrem mão das suas convicções, por tudo e por nada. Será que nós estamos sensíveis para detectar o erro? Se eu ouvir alguém tocar música e der um acorde ao lado, eu não noto. O Jonas nota. Provavelmente, acho que nota. Se alguém estiver a pregar e disser barbaridades à luz da palavra de Deus, será que eu percebo? Será que eu noto quando o erro é dito? Ou passas tão papo tudo? A dada altura, Paulo teve de resistir a Pedro e repreendê-lo. Estava na sua igreja. Eu creio que a sua igreja era Antioquia. E Pedro foi lá fazer asneiras. Não foi lá pregar nada, mas estava a fazer asneiras. E Paulo teve de resistir e repreendê-lo. As nossas convicções são nossas ou são as dos outros? Ouvimos o que o pregador disser, ele estudou, portanto, aquilo é palavra do Senhor. Isto é quase como na Igreja Católica. Corremos esse risco. Eu falo, palavra do Senhor. Não pode ser. Examinar a luz da palavra de Deus. E se faltar o pregador? Tens alguma palavra de edificação? Um dia, o Charles Spurgeon era descrente, calhou de entrar numa igreja e o pregador faltou. Se calhar, noutros tempos comigo, olha, vamos para casa, o pregador não veio, está aqui uma alma perdida, vamos para casa, paciência. Olha, até acabou mais cedo, cantámos 2 hinos e vamos embora. Foi lá um irmão que, com as suas dificuldades, disse, olhai para mim e sereis salvos. E esteve ali a falar alguns minutos e este homem de Deus acabou por se converter. Porque havia alguém que tinha alguma coisa para edificação. Ficamos então com... Posso passar para o último slide? Eu não vou ter tempo para esperar da igreja, mas já ultrapassei largamente o tempo. Peço imensa desculpa. Muito tempo mesmo. Máximo privilégio, consciência da responsabilidade. Não é o dever. Espera-se que se
congregue, que esteja comprometido, que sirva, que esteja sujeito primeiramente a Cristo. Uma sã convivência, conduta e firmeza. E a pergunta para reflexão: estou a mostrar na minha vida que, de facto, pertencer à Igreja Corpo de Cristo é o mais importante que eu tenho na vida? Ou apenas uma atividade extra aos domingos e, neste caso, feriados? O Senhor nos abençoe e nos desperte esta nossa consciência.